Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Aqui a gente vai fazer mais um vídeo que junta mitologia e arte. Trouxe algumas obras do pintor francês Bouguereau para a gente dar uma olhadinha juntos, ok? Vem comigo, vamos conhecer um pouco mais de arte e de mitologia. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Então hoje a gente vai dar uma olhadinha em obras do pintor francês Bouguereau que falam de mitologia, certo? Ele tem um estilo bem marcado, a gente dando uma olhadinha aqui agora, depois vai ficar mais fácil identificar quando ele é o pintor. E ele tem muitas obras também de temática cristã, que são belíssimas, vale a pena procurar. Quem sabe no futuro a gente também faz um vídeo aqui com essa outra temática da obra de Bouguereau. Ok? Bouguereau, então, William Adolphe Bouguereau foi um pintor francês que viveu entre 1825 e 1905, né? Então ele pega aí os anos de 1800 e estudou na Escola de Belas Artes de Paris e marcou muito a sua geração com um estilo que fala muito do movimento e da luz, ok? Vamos dar uma olhadinha então nas obras de William Bouguereau. E a gente começa aqui nessa homenagem que ele faz à grande origem da mitologia grega, que é justamente Homero. Aqui ele representa Homero, como se acredita, cego, apesar da gente não saber muita coisa assim, sobre Homero de fato. Inclusive, muitas pessoas acreditam que ele não tenha sido uma pessoa só, mas uma escola de poetas. Ele está aqui caminhando com um rapaz à sua frente, servindo como guia, justamente representando essas andanças que Homero faz na Grécia Antiga, onde ele vai coletando histórias, contando as suas histórias, e depois registrando com a ajuda de alguém. Tá bom? Então aqui fica essa primeira homenagem que ele faz à Grécia Antiga na figura um dos seus grandes mestres, seus grandes nomes, que é Homero, o autor da Ilíada e da Odisseia. Já vai reparando aqui na obra a questão do movimento, né? A gente percebe o menino com um pé na frente, o outro pé atrás assim subindo. A luz, repara que fica bem forte a luz ali no rosto dele e no rosto de Homero, né? Tem um foco bem forte, bem definido, tá? Que nem a minha aqui, ó, altamente definida a luz aqui. Aqui, estão reparando como o rosto aqui é parecido, ó, o rosto do menino? E aqui o rosto que seriam das musas, né? Representação aqui da arte e da literatura. É muito comum você encontrar os pintores fazendo personificações. Eles pegam figuras humanas, colocam os seus devidos elementos justamente para representar algo que não é objetivo, né? Então você fala assim, a literatura. Você tem um livro, né? Mas a literatura ela não é objetiva. Aí o que o artista faz? Ele pega um ser humano, no caso aqui uma dama, e coloca o elemento, né, que identifica aquilo que ele quer personalizar. No caso aqui da literatura, você tem essa dama de perna cruzada, com uma espécie de uma caneta, né? E um papiro, então ela está escrevendo, representando a literatura. E aqui está em pé, com a lira na mão, representando a arte, né? Tanto essa que está em pé, quanto essa que está na lateral, nesse desenho ovalado. São representações da arte. Aqui no caso, poderia ser também da música, né, especificamente. Aqui é o nome da obra, é arte e literatura, mas poderia ser a música também. E a gente associa muito as musas ali, porque atrás você tem, lá no fundinho, você percebe construções gregas antigas. Então ali no fundo do quadro, você percebe que de um lado ele está claro, azul claro, e do outro lado ele está escuro, fazendo essa dualidade, né, dentro da obra. Então, em cima de uma das musas está tudo escuro e na outra está essa paisagem mais clara, esse céu aberto ali atrás, ok? Então tá aí a arte, a literatura. Essa aqui eu pus, gente, eu achei ela bem pesada, mas assim, é de uma maestria, um negócio fabuloso, né? O que ele está representando aqui? A igualdade das pessoas perante a morte.
a ideia é que perante a morte somos todos iguais. E esse anjo da morte, que ele representa com as asas negras, né, vai cobrir a todos. Não importa quem fomos, o que fizemos, perante a morte somos todos iguais. E tá aí a representação que Bouguereau dá nesse quadro belíssimo, né, forte, que é também o estilo dele, bem impactante, bem realista, certo? Tá aí, então, mais uma das obras dele falando do mistério da morte e da igualdade que vem nesse momento. Aqui a gente tem alguns que são conhecidos, né? Parecem os anjinhos da Fiorucci. Meu Deus, me entreguei agora. A maioria de vocês não sabe o que é a Fiorucci, né? Nem procura na internet, não vale a pena não. Aqui são pinturas de uma temática que ele gosta muito e que a gente tem um vídeo aqui no canal que é o mito de Eros e Psique, né? Então ele tem várias representações de Eros menino, que é justamente o Cupido, esse amor brincalhão, né, que joga as suas flechas e faz as pessoas se apaixonarem pela primeira coisa que eles veem na sua frente. Tá vendo aqui o Cupido com uma borboleta, né? Ele tá brincando com a borboletinha e atrás dele estão as flechas, tá vendo? As flechinhas ali caídas. Do outro lado, a gente tem o Cupido e Psique. Então, também, de novo, esse Eros menino. E por que a gente olha e pensa que é a Psique? Porque ela tem asas de borboleta. Psique representa a alma humana. E a alma humana leve, com tendências a ascender, a subir, né? E procurar a luz, pode muito bem ser representada pelas borboletas. Em diversas obras, né, e tradições a gente tem essa analogia. Então ele pega para o Cupido, que é um ser divino, ele coloca as asas de anjo, e para a Psique, né, que é a alma, ele coloca as asas de borboleta, ok? Voltando um pouquinho aqui para o Cupido com a borboleta, você vê como é o contraste do Cupido com o fundo escuro, totalmente escuro, e o Cupido clarinho, né? Reluzente quase, parece que ele mesmo é uma própria lamparina, né? Que é esse jogo que ele faz aí de luzes, né? Na obra dele. Aqui, esses dois já são mais clássicos, né? Já são mais conhecidos, essas representações, que é o Eros e Psique, do mito que a gente encontra na obra Metamorfoses, que já é ele um pouco mais velho, né? Ele é adolescente apaixonado aí por Psique e ele repete a temática. As asas de anjo para Eros e as asas de borboleta para Psique. Na primeira que, né, ela está inconsciente, mas na segunda ela está claramente, né, inconsciente, que é justamente o momento em que Psique é resgatada por Eros, né, no final da história. Belíssimo, né? E aí você repara que nesse segundo que ela está caída, né, com o cabelo para trás, o foco de luz está bem aqui na região da barriga deles. Tanto que os cabelos de Eros estão um pouco mais escuros, né? E aí em cima e embaixo vai escurecendo. A gente tem uma luz bem no meio do quadro. E nesse primeiro a gente já tem mais clareza, né? Tem mais luz. E a gente repara que embaixo está mais escuro. Se você pegar as pernas de Eros, né? Nesse primeiro você vai vendo que ele está fazendo sombra nessas nuvens. Bonito, né? Belíssimo. Então aqui ele faz agora uma representação só de Psique. Psique agora sem as suas asas, mas como sendo essa moça bela, maravilhosa, né? Que é cultuada como uma deusa, mas nunca casa. E aqui então ela está mais parecida com a deusa, digamos assim, do que com a borboleta, que representa a psique humana. Belíssimo, né? Aqui vocês já conseguem reparar mais ou menos o estilo, né? Olha os rostos aqui, ó. Quando a gente vai vendo. Tá vendo? Ó, o menino, a arte, a literatura. Aqui o rosto de Eros. Aqui o rosto de Psique. A gente já vai vendo o estilo, né? As mãos também. Aqui um dos quadros bem conhecidos dele, que é a Juventude de Baco. Bouguereau escolhe aqui para fazer a interpretação mais comum, digamos assim,
que acontece na parte da decadência dos mistérios de Dionísio, né, dos mistérios de Baco. A gente tem mais aqui no canal também sobre o deus Dionísio, para vocês entenderem um pouco melhor essa história. Aqui Dionísio traz alguns elementos muito característicos dos mitos associados a Baco. Aqui atrás, você está vendo ali do lado, tem um burro, né? Um burro com um rapaz, um senhor, né? Barrigudo ali, que é o Sileno. Sileno é um dos mais fiéis, digamos assim, seguidores de Baco. Então tá ele em cima do burro e sendo carregado por dois seres míticos, né? Tá vendo que eles têm a perna de cabra e o corpo de homem, tem alguns chifrinhos, né? Eles são justamente as representações das forças da natureza muito associadas ao deus Baco, ao deus do vinho. Aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar o meu apontador para mostrar um pouquinho mais para vocês. Tá indo? Tá indo. Então tá aqui, ó, Sileno, né? Esse ser que eu falei para vocês. Aqui a gente começa a ter as bacantes, né? Que são as sacerdotisas de Baco. Eu tenho uma bacante aqui, né? Segurando um pandeiro. E uma bacante aqui também, ó, de branco. Na verdade, todas as mulheres que estão aqui, eu poderia chamá-las de bacantes, mas como essas duas estão de branco, elas provavelmente têm mais esse papel, né? A gente tem aqui também uma pessoa caída, já mais para lá do que para cá. E aqui eu tenho, ó, uma pele de onça, que caracteriza justamente o deus Baco, que é como se fosse uma associação dele com essas forças da onça, o olhar, o andar, essa coisa astuta que consegue andar pela mata sem fazer barulho, atento a essas representações que a gente tem da onça associada a Baco. Em muitas histórias, Baco vai ter a onça como sendo tipo o cavalo, né, que leva a carroça dele. Não, gente, ele não tem carroça não, carruagem, né? Deus não tem carroça não, Deus tem carruagem. Então vai levando a carruagem dele. Aqui a gente tem os pequenininhos, né? Você tem aqui um pequeno cupido com as suas asas. Aqui do ladinho você vai ter os centauros, metade homem, metade animal, né? Ou seja, os instintos ainda não estão totalmente controlados e eles vão cantando ali na frente desse cortejo do jovem Baco. Você percebe que a luz maior está justamente neste corpo aqui, né? Esse corpo aqui, ele divide o quadro em dois. É como se ela fosse o ponto central de luz e para um lado e para o outro ele vai diminuindo. E por que ele fica tão claro, tão claro? Porque ele faz o contraste aqui com essas árvores justamente do lado de trás, certo? Então aqui a gente tem também um ponto de luz, é como se essa luz entrasse, passasse pelo quadro e saísse aqui pelo outro lado, certo? Belíssima a composição desse quadro de Bouguereau. E se você quiser saber mais sobre o deus Dionísio, a gente tem um vídeo aqui no canal, ok? Aqui uma bacante, né? Tá aqui uma bacante, uma sacerdotisa de Baco, onde você fica assim um pouco em dúvida se ele é meio hermafrodita, né? No caso aqui, a bacante que Bouguereau faz pra gente. Aqui outras representações, não exatamente míticas, né? Mas de eventos da natureza. A gente tem aqui a primavera, né, que é essa mulher sendo preparada, digamos assim, né? Você vê que os anjinhos estão meio que fazendo talvez algumas tranças no cabelo dela, preparando ela, né, para aparecer para o mundo. Aqui embaixo a gente tem uns anjinhos, né, acordando, que é essa vida. A primavera é muito associada à juventude, à infância, ao nascer da vida, a esse início da vida que é a primavera. Então é como se os anjinhos estivessem dormindo e agora eles estão acordando e vão começar a preparar, né, a primavera
para retornar entre os homens e trazer todas essas flores que também estão representadas aqui no quadro, né? E um dos anjinhos tá com uma flechinha na mão, o nosso querido Cupido, né? Que o Bouguereau adora. E aqui do lado a aurora, né? Que é o nascimento do sol. Gente, eu acho esse quadro maravilhoso. Além do movimento do corpo, né, que é belíssimo, a gente tem esse movimento da roupa dela, né? Essa espécie desse... é uma espécie de uma echarpe, né? Onde a gente pode perceber que o vento está batendo na echarpe, no cabelo dela, e ela começa a ver o aroma das plantas. Por quê? Porque a natureza também acorda junto com a aurora. Tá vendo o pezinho dela que mal toca a água? Ela tá voando, como se ela estivesse passando, né? Como essa aurora que passa de manhã, suave, e vai tocando e acordando toda a vida enquanto ela passa, né? Maravilhosa a representação. Uma dica que eu dou para vocês é, quando você vê uma obra, procurar o título dela, o nome, dá muitas indicações sobre o que o autor quis dizer. Então aqui ele chama o quadro de Aurora. Aí eu preciso tentar olhar e perceber como é que o artista vê a aurora. Como é que o artista vê o retorno da primavera. E entrar nessa viagem maravilhosa, né, na cabeça desses grandes homens. Então era isso que eu tinha separado para a gente. Espero que você tenha gostado da mitologia nova de Bouguereau. A gente se vê no próximo encontro.